Essa é Haikou, a capital da província de Hainan, na China. É o lar de mais de 2 milhões de pessoas, mas nem está entre as 50 maiores províncias em população do país. E apesar de ser uma cidade pequena para os padrões da China, ela está cheia de prédios altos, incluindo arranha-céus, todos construídos desde os anos 2000. Mas isso está prestes a mudar. A recente proibição de construção de prédios super altos em toda a China foi expandida, e agora arranha-céus ainda menores em lugares como este serão proibidos. Inclusive, também houve um endurecimento das restrições nas maiores cidades do país. Então, o que fez com que a nação com mais arranha-céus do que qualquer outra fizesse uma reviravolta tão dramática? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e vamos entender nesse vídeo sobre o triste fim dos arranha-céus chineses. Em julho de 2020, o Ministério de Habitação e Desenvolvimento Urbano Rural da China proibiu a construção de prédios com mais de 500 metros de altura e impôs pesadas restrições àqueles que planejam ultrapassar os 250 metros. E também pôs fim à mania de copiar arquitetura, já que em várias cidades aparecem grandes réplicas um pouco estranhas de pontos de referência do mundo todo. Apesar de alguns analistas preverem que sua obsessão por arranha-céus se acalmaria em algum momento, o fato da China não contribuir mais para essa lista, que ela mesma dominava de edifícios mais altos do mundo, foi um choque para muitos. No entanto, há outro anúncio no governo feito em outubro de 2021 que deixa as coisas realmente interessantes. Porque agora, cidades com menos de 3 milhões de habitantes não poderão construir arranha-céus. Ir mais alto do que 150 metros, a altura na qual um edifício torna-se oficialmente um arranha-céu, não será mais permitido. Se isso não fosse tudo, cidades maiores seriam limitadas a 250 metros, menos da metade da altura dos edifícios mais altos da China. Agora, isenções especiais ainda podem ser concedidas se uma pequena cidade realmente precisar de um novo arranha-céu, mas eles definitivamente não podem ultrapassar os 250 metros. Da mesma forma, uma cidade maior pode ir mais alto do que isso se tiver um caso convincente. Mas se quiser ultrapassar os 500 metros, esqueça. Chega de Shanghai Tower ou Ping An Finance Centers. Acabou. Existem até novas regras a serem seguidas após a marca dos 100 metros. Para ir mais alto do que isso, um edifício precisará atender a certos requisitos sísmicos e de segurança contra incêndio. A questão é, por quê? A China não estava se dando bem antes? Seu boom de arranha-céus não ajudou a alcançar essas taxas notáveis de desenvolvimento que desfruta desde a década de 1980? Bem, nem todos ficaram tão surpresos com essas novas medidas. Na verdade, alguns especialistas viram isso acontecer. Alguns professores da Escola de Arquitetura da Universidade de Liverpool, no Reino Unido, dizem não estar surpresos que essas novas regras entraram em vigor, porque nos últimos anos o governo da China claramente começou a prestar mais atenção à qualidade da construção e também às características das cidades chinesas. Já que nas últimas 3 décadas, a violência da urbanização na China foi surpreendente e muito rápida, e nesse processo, muitos prédios foram construídos às pressas. Então, o governo da China percebeu esse problema. Essas preocupações com a qualidade só aumentaram, e são agravadas por incidentes como este. Em maio de 2021, uma imagem de um arranha-céu tremendo incontrolavelmente em Shenzhen se tornaram virais. As autoridades também desejam evitar projetos onde os edifícios são construídos mais por vaidade do que para atender uma necessidade real.
Esses edifícios ocasionalmente resultam em mais espaço do que jamais poderia ser preenchido de forma convencional. Projetos como esse, sem dúvida, não preocupam com a área circundante. Há casos realmente extremos. Algumas cidades agora estão travadas com arranha-céus semi-construídos, causados por grandes problemas financeiros durante a sua construção, como a Golden Finance 117. Depois, há razões ambientais, como as altas pressões do vento, o calor urbano e o efeito ilha, que muitos arranha-céus criam em seu redor, bem como a pressão adicional que eles podem colocar no sistema de transporte de uma cidade. Outra preocupação, dessa vez social, acontece porque as cidades chinesas, em sua maioria, ainda têm muitos prédios históricos, que são ameaçados com a construção em massa de edifícios. Então, focando mais em cidades pequenas, que ainda não passaram pelo mesmo desenvolvimento massivo, garante que eles também não fiquem cheios de prédios altos que simplesmente não são necessários. Mas enquanto as novas regras deixam claro o que você não deve fazer, não há muitos detalhes sobre o que você deve fazer em vez disso. Especialistas acreditam que isso ocorre porque as cidades chinesas mudam muito entre as regiões, com níveis de desenvolvimento e vestígios históricos diversos, o que tornaria difícil adotar uma abordagem geral e única, emitida pelo governo central. Em vez disso, as autoridades locais, planejadores e arquitetos são encorajados a decidir isso por si mesmos, incentivando que eles venham a trabalhar dentro da configuração atual, em vez de utilizarem alturas extremas, designs malucos ou ambos. Tudo parece fazer sentido. Mas por que isso está acontecendo agora? Será que o momento tem algo a ver com a outra situação que chamou a atenção do mundo em 2021? Estamos falando, é claro, da atual crise imobiliária, que viu a segunda maior incorporadora imobiliária da China, a Evergrande, lutar para pagar dívidas enormes, vender o seu parque habitacional e aceder a novos financiamentos. Tem muito a ver com as mudanças econômicas nessa situação atual. Nos últimos anos, eles começaram a incentivar a economia circular dentro do país, porque eles não veem o alto comércio internacional como a forma sustentável no futuro. Há muitas cidades fantasmas onde construíram prédios residenciais, mas que estão sem ninguém morando, especialmente nas cidades do interior. As novas regras não podem mudar o que já aconteceu, mas eles podem ajudar a evitar que outras lutas como essa voltem a acontecer no futuro. Embora seja uma restrição complexa que as restrições de altura por si só não podem resolver. No geral, a resposta tem sido principalmente favorável. O fato que nunca veremos outro mega edifício chinês pode deixar alguns e poucos tristes, mas provavelmente é a decisão certa. No futuro, as cidades menores precisarão encontrar outras maneiras de se colocar no mapa. O crescimento insaciável da China está aparentemente amadurecendo em uma nova fase. Uma em que a integridade arquitetônica e econômica de suas cidades importam mais do que nunca.